Boa noite a todos, boa noite amigos e amigas, boa noite colegas, professores, não professores, pessoas que gostam, que admiram a história, a cultura sergipana, pessoas que seguem o nosso canal aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E sem muita fala, eu vou convidar aqui para a bancada o amigo professor Antônio Vanderlei e o amigo professor Amâncio Cardoso. Boa noite, Vanderlei. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Amâncio. Boa noite a todos que nos veem e nos ouvem. É um prazer, mais uma vez, estarmos conversando sobre mais um tema, né, envolvendo Sergipe, né? Desta feita, sobre a sergipanidade, a própria sergipanidade. Própria sergipanidade. Amâncio, boa noite. Um prazer reencontrar, que quanto tempo nós não nos víamos, né? Sim, eu agradeço, antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite de vocês, parabéns por essa atividade online, eu acho que só contribui para que a gente fortaleça nosso sentimento, cujo tema será sergipanidade. Então, o tema sergipanidade é um tema que é caro ao sergipano e caro a todos aqueles que se interessam por Sergipe. Parabéns. Pois é. Ok, obrigado mesmo. Vamos fazer as apresentações. Nós temos o nosso colega Amâncio. Qualquer coisa, me corrija, por gentileza, Amâncio. É mestre em História Social pela Universidade Federal de Campinas, especialista em Geografia Agrária pela Universidade Federal de Sergipe, licenciado em História pela UFES, professor efetivo do Instituto Federal de Sergipe desde 1994, ministra aula na mesma instituição, pesquisa e publica artigos sobre história de Sergipe e patrimônio cultural, que, por sinal, é sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe desde 2002, que, por sinal, o artigo que ele publicou, Sergipanidade, nota sobre um conceito, que saiu no Jornal da Cidade, né, é um artigo espetacular, Vanderlei está mostrando aí, um artigo espetacular, né, e que justamente trouxe para a gente essa ideia de fazer essa live. Na verdade, foi depois de lermos o seu artigo, Amâncio, que a gente pensou em fazer uma live falando da sergipanidade, certo? E deixa eu aproveitar e apresentar o Vanderlei, muitos colegas aqui do canal, né, Prof. Marcos Nando já conhece. Então, o Vanderlei, Antônio Vanderlei de Melo Correia, nascido em Japaratuba, reside em Aracaju há 40 anos, licenciado em História, também pela Universidade Federal de Sergipe. Nós passamos pela mesma régua e compasso, né? Professor das redes públicas estadual e municipal, SEDUC, SEMED, colabora com a imprensa sergipana desde 1990, produzindo artigos sobre história, sobre meio ambiente, e é um dos fundadores do Jabutiana Viva, que tem um trabalho muito bom, né, ambientalista, no Sol Nascente, na Jabutiana, nessa região toda, certo? E eu sou o professor Marcos Vinícius, que para quem não me conhece, licenciado em História pela Universidade Federal de Sergipe, professor da rede estadual, né, com especialização em competências pedagógicas e docência universitária, e especialização em formação de professores do ensino superior, novos cenários, múltiplas linguagens. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Os colegas que estão assistindo, manda o link agora para os seus amigos, divulga, curte, tem um espaço de comentários, pode deixar sua dúvida, pode dar o seu depoimento, né? E eu acredito que a gente vai fazer uma noite muito legal, muito memorável, falando de sergipanidade, certo? Amâncio e Vanderlei, faltou alguma coisa na apresentação de vocês que queira acrescentar? Só um conceito, você falou, isso é normal acontecer, é Universidade Federal de Campinas, na verdade é Estadual de Campinas, mas coisa de só menos. Pronto, perfeito, tá vendo? É sempre bom. Popular Unicamp, né? Isso, eu também achava que era federal, mas só uma curiosidade. Estadual. Pronto, mas é bom, foi bom. Isso é ótimo. Pois é, gente, então nós estamos aqui para conversar sobre sergipanidade, né? O que é sergipanidade, como é que essa sergipanidade ela aparece para a gente, né? Como a gente pode pensar a sergipanidade. E eu queria começar perguntando a Vanderlei, depois a gente passa para Amâncio,
falando de identidade. Eu acho que o primeiro momento é isso, a gente conversar sobre identidade. O que é identidade? Qual o significado da identidade? Né? Já que se falava muito dentro da história, dentro da antropologia, se fala de modernidade, pós-modernidade, já tem outros termos por aí, mas como é que a gente pode entender identidade, Vanderlei? Olha, primeiro porque nós vamos começar com identidade, né? Então, porque quando a gente fala de sergipanidade, não tem como não falar de identificação, de você se identificar, né, com Sergipe, com as coisas, digamos assim, entre aspas, de Sergipe. Então, nesse livro aqui, é a identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall, que é um sociólogo inglês, ele escreveu no primeiro capítulo desse livro a identidade em questão, né, sobre esse tema da identidade. E eu vou rapidamente fazer uns comentários, porque o tema não é esse é um tema, digamos assim, preparatório para o tema central, né, para o tema que nós escolhemos. E ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante aqui, que hoje, na pós-modernidade, há uma crise na identidade. Ou seja, o que é a pós-modernidade? Depois do período moderno, que é desde o iluminismo, lá do século XVIII, até o final do século XX, a chamada modernidade tardia. Né? A modernidade tardia, ou seja, os valores do iluminismo, sejam eles a teoria econômica, as teorias sociais e políticas, culturais, artísticas, né? Elas prevaleceram como premissas para o mundo até o século XX, segundo grande parte dos teóricos. Né? E, no fim do século XX, coincidindo ou não com a derrocada do comunismo no leste europeu e na antiga União Soviética, né? Então, esses paradigmas eles entraram em colapso. E, paralelo a isso, a globalização econômica, cultural, né? Os povos interagindo, as distâncias. Estão me ouvindo? Ótimo. As distâncias sendo assim minimizadas, né? Então, qual era o padrão de identidade? Até então, era a nacionalidade, era a religião e a língua falada, o idioma. Né? Basicamente, esses eram os grandes padrões de identidade. E alguns sociólogos defendem que essa identidade ela foi modificada, né? Ela entrou em colapso e hoje tem outras formas de identidade, como, por exemplo, raça e etnia, classe social, gênero, sexualidade. Né? Então, são outras formas de identidade que os indivíduos, ao longo do planeta, vão, desculpe a redundância, aí, vão se identificando. Né? Então, assim, são essas novas identidades. Né? Então, a identidade também, o conceito de identidade, ele é muito ambíguo, né? Não é um conceito fechado, único, né? De dicionário. Qualquer coisa de dicionário ele é meramente apenas coloquial, né? E é um conceito complexo, né? Em função dessas próprias transformações do século XX, né? Que tornou o mundo extremamente complexo, né? Se as distâncias elas foram ficando, digamos assim, encurtadas, pelo lado, a complexidade foi muito grande. E com o capitalismo global, a gente vai ver que nada é permanente, tudo é mudança, tudo é transformação. Né? O próprio Marx, parece que lá no Manifesto Comunista, ele já fazia uma previsão, né, de que tudo que é sólido se desmancha no ar. Ele estava falando com relação não com esse termo, né, mas com relação ao avanço do capitalismo pelo mundo, a globalização que nós falamos hoje. Né? Então, é isso. No mundo contemporâneo, o que é que nós percebemos? As mudanças, elas são permanentes, né? Não há um centro, ou seja, depois do início da Segunda Guerra Mundial, até então a Europa era o centro. Né? A Europa era o centro da identidade do ser humano. Né?
do ponto de vista era a região civilizada por excelência. Isso no discurso de época, né? Não estou aqui defendendo, claro, no discurso de época, né? E com a Segunda Guerra Mundial, o paradigma civilizatório Europa foi colocado em xeque, né? Porque de lá surgiram duas grandes guerras, as maiores guerras da história. E o novo paradigma passou a ser o quê? Os Estados Unidos, isso, pelo menos isso no âmbito do mundo ocidental, né? Do mundo ocidental. Mas com essa pós-modernidade, ou seja, com a vinda do século XXI, o que é que nós temos hoje? Hoje não há mais o centro. Há os Estados Unidos enquanto potência mundial, potência econômica, cultural, mas há também, de novo, a Europa, né? De novo a Europa, através da União Europeia, né? E há também os países da Ásia, né? Destacando aí a China, como também uma superpotência econômica, né? Então, não há mais um centro, mas não há mais um paradigma civilizatório, né? Então, é isso. E algumas características para nós historiadores aí nos debruçarmos, né? Queimarmos nossos neurônios, né? Ele ainda termina dizendo que o passado não é mais venerado, né? Porque quando foi criada a disciplina de história para ser ensinada nas escolas, era para o quê? As novas gerações terem orgulho de seu país, né? Mas aí veio a criticidade do historiador, né? E essa criticidade chegou aos livros didáticos e hoje com essa criticidade assim, digamos assim, ampliada, né? Então a história não tem mais a função que era de gerar orgulho para as pessoas de um país, né? Então os símbolos não são relativamente valorizados, né? E aí nós temos, né? A história, a memória e a cultura sendo desafiadas. Porque o que é que acontece? O que acontece é que travamos uma luta entre a memória e o esquecimento no mundo globalizado, né? Então, vou ficar por aqui para não monopolizar a palavra. O tempo passa rápido, né? Com certeza vocês também têm muito o que falar e, na medida do possível, a gente vai interagindo aí. Por enquanto é isso. Antes de pedir para Márcio continuar, é só fazer um registro que os estudantes do Colégio Estadual Jacques de Figueiredo estão aqui presentes assistindo. Um abraço para todos vocês. É muito bom, é uma satisfação imensa. O Amâncio, Wanderley falou essa construção, esse significado da identidade, e aí a gente percebe que você, quando você escreve o artigo falando sobre a sergipanidade, você passa também por esse processo da identidade, né? Como é que você pode agregar isso para a gente? Bom, depois de um período de valorização de uma identidade global, de um cidadão global, que começou, sobretudo, nos anos 80, a gente pensar no processo de globalização da economia, globalização das culturas, padronização dos produtos, o sentimento de pertencimento ao local, ao nacional, ao regional, foi se esmaecendo. Houve depois, com a retomada do turismo, sobretudo, e depois da queda do Muro de Berlim, depois da queda do fim das certezas absolutas, esse mundo, como disse o professor, que estava se desfazendo numa estandardização, sobretudo no campo da cultura, vai haver uma retomada, uma guinada para a valorização das identidades locais. E é aí que ressurge, que se retoma aqui em Sergipe, sobretudo com o professor Luiz Antônio Barreto, falecido professor Luiz Antônio Barreto, a gente retoma, revaloriza esse sentimento, essa ideia de sergipanidade. Então, a partir dos estudos e das pesquisas e também da divulgação desse sentimento, dessa ideia, como ela se concretiza e a história dessa ideia de sergipanidade, como também houve em outros estados a ideia de baianidade. Então, foram se formando os focos locais de valorização da cultura regional e da cultura, vamos dizer assim, mais próxima do cidadão, que estava virando cidadão global. Então,
paradoxo entre o cidadão global, que nós somos, nós moramos na Terra, e o cidadão local, porque nós nascemos num território, falamos uma língua específica, temos costumes singulares, temos saberes e formas de expressão singulares, celebrações também distintas. Então, essas distinções foram brotando no seio da comunidade acadêmica e depois se tornou, através de marketing, o marketing social, o marketing nas televisões, nas escolas, isso foi criando esse sentimento que se materializa nessas formas de expressão, nesses inventários das diferenças. Ou seja, nossas formas de fazer cultura, ela vai se diferenciar do vizinho. Isso sempre existiu, mas essa ideia ela vai ser reforçada de uns 30 anos para cá. Então, eu acho que combina a queda das certezas absolutas da modernidade, o reforço da pós-modernidade com esse mundo líquido, e esse mundo líquido precisaria ser refeito. E essa refatura do mundo líquido é a gente fortalecer as identidades locais. É aí que ressurge, melhor dizendo, essa, vamos dizer assim, essa discussão sobre sergipanidade, ao ponto de, hoje, desde algum poucos anos, né, desde os anos 2000, se eu não me engano, a lei é de 2000, nós instituímos, né, foi instituída aqui em Sergipe, deixa eu pegar aqui o ano da lei, foi em 2001. Em 2001, a Secretaria de Turismo, isso aí, a Secretaria de Turismo institui, e veja só em 2001. Então, é algo muito recente, né? Nós estamos lutando contra a força da globalização e do mundo pós-moderno. Então, a luta por um reconhecimento de sentimento de identidade local é uma luta contra esse sentimento global, do cidadão padronizado, do cidadão estandardizado, que é homogêneo. E nós lutamos por um mundo heterogêneo que se respeita, que se valoriza e que vive em harmonia. Até porque, o Vanderlei e Amâncio, até porque a gente começa a perceber que os nossos pais, os nossos avós, eles traziam algumas peculiaridades, e trazem algumas peculiaridades de cultura local, de traço local. Então, a questão do acender a fogueira, né, na época do São João, a questão das comidas, a questão da dança, né, os festejos em outras épocas, isso daí sempre existiu, mas estava sendo abafado por conta dessa visão global, e agora há uma retomada para isso. É nesse sentido que a gente começa a perceber, então, que a sergipanidade ela passa a ser estudada, trabalhada por conta desse retorno. Muitos sociólogos defendem, só para, bem rápido, Márcio, que essa globalização ela é impraticável, né? Ou seja, porque sempre vai existir as culturas locais, sempre vai existir o jeito próprio de ser das comunidades, né? Por mais que seja avassalador essa enxurrada de produtos, né? De mídias, né? De produção cultural, da indústria cultural e tudo mais, sempre vai existir as particularidades locais, né? Então, na verdade, um contraponto, né? Até porque, Vanderlei, complementando o que você está falando, a gente sempre vai voltar para a nossa origem, nosso berço, nosso centro, nosso umbigo, que é nossa terra natal. Por exemplo, a gente perdeu muitas palavras que se usavam em Sergipe, que falavam, se verbalizavam em Sergipe. E foi feito um estudo, uma pesquisa num atlas linguístico, publicado em 1987, e essas pessoas ainda conservavam, essa pesquisa percebeu-se que ainda se conservava um modo de falar sergipano
foram 15 regiões fisiográficas de Sergipe que foram pesquisadas de 63 a 73, 10 anos de pesquisa. Uma pesquisa na área de linguística pela Universidade Federal da Bahia, porque foi feita a parte baiana e sergipana. Então, nós percebemos nessa pesquisa publicada no Atlas, ela faz parte do Atlas Linguístico do Brasil, que Sergipe tem um modo próprio de verbalizar certas palavras exclusivas ou quase exclusivas do nosso território. Então, isso é a pesquisa, eu quero dizer também que a pesquisa, o estudo, o conhecimento é que vai reforçar e dar concretude a esse sentimento, a essa ideia. Porque sem conhecer o que nós somos e o que nós temos, e como nós praticamos esses valores, esses costumes, essa forma de ser, como você bem falou, a gente não vai para lugar nenhum, porque a gente vai perder a identidade. A identidade só se conquista com o conhecimento, com a educação, com o saber. Então, Essa agora, é a fórmula. para vocês dois. A gente consegue entender perfeitamente esse processo, mas aí nós temos vários estudantes que provavelmente devem ter algum trabalho que os nossos colegas professores devem ter passado para falar da sergipanidade do dia 24, agora. Então, de repente, eles devem estar pensando o seguinte: sim, eu entendi tudo isso. E o que é sergipanidade? Como é que a gente poderia explicar? Porque muita gente fala de uma forma bem simples, né? Não, sergipanidade é o sentimento, mas peraí, não é só isso. Como é que a gente pode trazer, falar de sergipanidade, o que é sergipanidade, para esse nosso público? E só lembrando que nós temos colegas, professores aqui, mandar um abraço para Paulo Rego, nosso amigo Paulo, parabéns, historiadores, né? Ótima contribuição para a consolidação de uma identidade sergipana, né? Então, só para aproveitar o processo. O que é sergipanidade? Como é que a gente pode explicar? Eu posso começar? Vanderlei, deixa antes de começar. Olha, Amâncio começa, porque eu só ia dizer duas palavras aqui, olha, duas palavras. Sim. Uma é do artigo de Amâncio, né, em que ele coloca a palavra abstração. A gente até estava conversando sobre isso antes de entrar no ar, né? Abstração. A sergipanidade é uma abstração. E nós, no nosso texto para o currículo de Sergipe, né, nós contribuímos com o currículo de Sergipe, nós chamamos de sentimento. Né? Então, eu acho que a coisa começa por aí. Eu tenho certeza que tem alunos que estão gravando isso aí. Eu quero saber o que é sergipanidade para fazer um excelente trabalho. Eu vou dizer agora, concretude. Como é que se concretiza essa ideia que se transforma no sentimento quando você começa a conhecer? É a partir da comparação. Por quê? Comparar com o quê? Eu comparo o que há dentro do meu território, dentro da minha terra, vamos chamar de Sergipe, e comparo com outros estados, como funciona em outros estados as práticas culturais. Por exemplo, em vários estados do Brasil se come caranguejo, mas você tem que estudar, ou tem que vivenciar, se não estudar, pelo menos vivenciar, como é que se cata caranguejo em Sergipe, como é que se vende caranguejo em Sergipe, aquele vendedor com tradicional, com a madeira nas costas, com a pindoba pendurada, ou no mercado. Como é que se prepara o caranguejo em Sergipe? Então, e como é que se come o caranguejo em Sergipe? Então, através dessas diferenças essas comparações que se estabelecem, semelhanças e diferenças com o vizinho. Quando você começa a perceber que tem algo de singular, de distintivo no modo de ser, no caso sergipano, você já está incorporando, materializando esse sentimento. Outra explicação. Quando você viaja para Alagoas ou para Pernambuco e você ouve em Pernambuco, para vivenciar e concretizar esse sentimento, a melhor forma é viajando, porque viajando você compara o seu jeito de ser, estabelecendo semelhanças e diferenças com o do vizinho. Quando você estabelece essas semelhanças e diferenças, por exemplo, no modo de falar, eu cheguei no Ceará e ouvi palavras e ouvi formas dialetais, sotaques, que são verbalizações dialetais diferenciadas, eu disse, eu não falo assim. Quando o sergipano diz, eu não falo assim,
você coloca um espelho na sua frente. Ao colocar esse espelho, você se vê, porque você se diferenciou do outro. Então, é estabelecendo essa comparação com semelhanças que nós temos, que nós somos nordestinos e brasileiros, com as diferenças que demarcam a identidade, aí você constrói uma identidade a partir das diferenças. Então, meu modo de falar é diferente do pernambucano. Eu não uso tu, por exemplo, eu não tenho o ti no final das palavras, eu digo dia, eu não digo dia. Então, tudo vai dar concretude no campo linguístico e depois em outros campos, no campo da gastronomia, no campo das celebrações, no campo das artes, da administração, enfim, da economia, em todos os campos da vida. Então, na vida, eu diria ao estudante que está aí pensando, como é que eu vejo a sergipanidade? Você vislumbra, você vê a sergipanidade quando você estabelece e sente na pele essas diferenças. Ô Amâncio, deixa eu só colocar um tempero a mais. Eu estou sempre em Alagoas e algumas vezes já passei por uma situação super curiosa. Eu esqueço que estou em Alagoas e aí chego numa padaria e vou pedir o pão Jacó. O pão Jacó. E muitas pessoas, primeiro, né? O Amâncio caiu, volta já já. Então, e muitas pessoas acabam olhando o que é pão Jacó. Né? O que é pão Jacó? Né? O que é isso? Que pão é esse? Né? Agora, quem já sabe que nós falamos pão Jacó, diz, você é sergipano. Então, talvez seja um exemplo, a Márcio volta já, ele caiu aqui. Talvez seja um exemplo, claro, para a gente falar do que é sergipanidade. Mas é como a Márcio começou falando que é sergipanidade, Vanderlei, dá prosseguimento aí, porque eu tenho certeza que os estudantes estão adorando essa fala. Eu e você, nós publicamos o nosso último livro, lançamos ele no formato de e-book, né, pela Amazon. Sim. A Emancipação Política de Sergipe. E lá a gente cita uma professora que foi nossa, né, minha, sua e de Amâncio, a professora Maria Tetes Nunes. Ela defende que o primeiro ato de sergipanidade foi a luta pela emancipação política de Sergipe, ou seja, pela nossa completa independência política com relação à Bahia. Agora, isso então surgiu de um sentimento ou de uma abstração, ou seja, da ideia de muitos sergipanos de que eles não eram baianos. Né? Então, é aquilo que a Amâncio falava, né? Você compara com o outro. Então, nós não somos o outro. Então, nós temos que... Claro que a independência, a luta pela independência foi motivada por fatores políticos e econômicos. Né? Mas havia um sentimento que movia, né, essas pessoas que participaram dessa luta. Então, você veja, quando o sentimento, quando uma ideia que perpassa a sociedade, ela é importância para os rumos da história de um povo. Né? Então, essa uma situação. Né? Então, a Amâncio colocou uma coisa muito interessante, que é essa coisa de comparar, né? De você fazer a comparação. Quando você viaja, você vê o quanto nós somos diferentes do outro. Então, essa comparação é que é realmente o que deixa de ser o sentimento, a abstração, para ser uma prática, né? Para ser um costume, né? Para ser uma cultura própria. Né? O Vanderlei Amâncio, só um instantinho. A Renata, a professora Renata, é da DR1, lá à distância. A Renata trabalha com a gente com livro didático, e ela está colocando aqui algo também interessante. O conceito de lugar em geografia também ajuda a construir essa compreensão. E a Márcio, ele cita no artigo essa questão do histórico, né? Sim, da questão dos limites, vai buscar essa questão dos limites para explicar, né, Márcio? Sim. A demarcação... Eu caí um instantinho e voltei. Desculpe aí. Caiu aqui a minha... Mas veja, eu estava naquele exemplo seu do Pão Jacó, e agora voltando para aqui. Os lugares são abstrações espaciais que são demarcadas fisicamente. É a mesma coisa do sentimento de sergipanidade. São ideias que a gente tenta concretizar nas ações, nas práticas cotidianas. Então, o lugar é um dos itens, além da língua,
né? É um dos itens da nossa, vamos dizer assim, demarcação de identidade ou a marca do lugar. E foi uma das lutas entre Sergipe e Bahia justamente se deu há cerca de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, para delimitar até onde ia Sergipe, até onde não ia Sergipe. E Sergipe acabou perdendo nas vias jurídicas, porém demarcou o seu espaço. Então, a geografia, claro, é um item importante. Agora, Marcos, eu queria acentuar o seguinte, depois de falar para esse aluno que está assim dizendo, agora eu acho que eu entendi, eu comparando e vejo que o que é diferente de mim em relação ao outro e o que for singular, distintivo em mim, eu chamo isso de sergipanidade. Mas veja bem, a gente tem que ter o cuidado que o excesso de pensamento local pode trazer uma xenofobia, um nacionalismo, uma falta de respeito às diferenças. Então, eu queria acentuar o seguinte, a gente tem que fortalecer nossos sentimentos de sergipanidade em respeito aos nossos antepassados e às nossas origens, mas não perder de vista que as diferenças humanas devem ser respeitadas, porque a cultura é o campo das diferenças, é o campo do respeito entre as diferenças. Então, a antropologia já disse muito bem, quando é preciso respeitar as diferenças culturais, senão vai haver conflitos nacionais. Exemplo, essa luta entre Sergipe e Bahia para demarcar as suas identidades locais, pode ser saudável, mas se acirra demais e aí perde-se o respeito, a coisa pode degringolar no separatismo, numa divisão cultural não saudável. Então, eu digo assim, nós estamos na diversidade nacional, devemos ser diversos, é até preciso ser, porque a gente não vive na mesma situação geográfica que os amazonenses, a gente não tem o mesmo cenário sociocultural e físico dos gaúchos, tudo bem, mas a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, porque o homem é diferente entre si, na própria família. Nós temos familiares tão diferentes de nós, que nós precisamos respeitar esses parentes diferentes. Então, é como as nacionalidades, as localidades, as culturas locais. São culturas localizadas, diferenciadas, mas precisam se respeitar entre si. Aí vem agora um pensamento que aí talvez ajude ao que Vanderlei pensou em colocar aí agora. A gente está falando, entendendo a sergipanidade, entendendo essa diversidade, entendendo o que é nosso, tendo cuidado para não dizer que o nosso é o melhor que o outro e o outro não é bom, que aquela discussão são diferentes, é aquela discussão na antropologia, não existe cultura superior e cultura inferior. Exatamente. Né? Uhum. E aí vem uma inquietação aqui que talvez esteja na cabeça de todos os nossos colegas que estão assistindo. Como é que se constrói a sergipanidade? Como é que a gente, na educação, pode ajudar nessa construção da sergipanidade? Como é que isso ocorre? Quais os passos? Qual o passo a passo? Quais as características? Como é que eu sei que estou construindo, estou tendo essa sergipanidade? Eu acho. Posso responder? Por favor. Pode. Eu só queria dizer mais uma coisinha antes, com relação a essa questão das diferenças. O Brasil é um país plural, né? Tanto que se fala de Brasis, os diversos Brasis. Né? Sim. E essa pluralidade, né? Essa diversidade, isso é riqueza. Então, nós não podemos ser contra um jeito do outro, porque o outro teve sua própria história. Né? Vocês citaram aí a Amazonas, Rio Grande do Sul, tiveram sua própria história. Né? O Rio Grande do Sul foi, em parte, colonizado, né, por espanhóis, depois os imigrantes italianos, alemães, né, bem diferente de Sergipe, que é bem diferente do Amazonas. Então, veja, num território único, claro, com dimensões continentais, né, no caso do Brasil, e é evidente que a diversidade se impõe. Né? Não tem como saber conviver com as diferenças, é fundamental. Né? É fundamental para o equilíbrio, para a harmonia e para o aprendizado mútuo. Porque sempre nós vamos colher dos outros aquilo que a gente acha interessante. Os povos fizeram isso ao longo de toda a história. Né? Então, finaliza.
Pronto. Vê só, tem uma questão aqui, Amâncio, que eu acho que pode. É uma questão que está ao inverso, mas que pode ajudar a gente a entender a questão da sergipanidade, né? Cislaine Santos, percebo muito que quando o sergipano viaja para outros estados, tendem, lógico que não todos, né, a perder seu sotaque muito facilmente. Acho muito triste, porque retrata a não aceitação do seu próprio estado, né? Sei. Então, ele tá, quando a gente está discutindo isso, como é que se dá essa construção da sergipanidade? Exatamente. Olha, respondendo à pergunta, eu só vejo dois caminhos para se consolidar uma identidade local, como, por exemplo, a sergipanidade. Através de um processo formal, escolar, essa é uma. A escola, desde cedo, desde a primeira série primária, tem que colocar no seu currículo algo que contemple o que é Sergipe, as leituras para as crianças, como havia na escola na década de 50, eu tenho livros da década de 60, de Acriso Cruz, são chamadas leituras sergipanas. Aquelas leituras sergipanas são fundamentais para se consolidar uma sergipanidade, vamos chamar assim, coletiva. No campo... Acrísio Torres. Acrísio Torres, eu falei o quê? Acrísio Cruz. Acrísio Cruz. Acrísio Cruz a Criso Cruz foi da educação, mas é a Crisio Torres Araújo. Obrigado, Vanderlei. Então, um livrinho de professor Acrísio Torres Araújo, que era cearense, mas era um cearense mais sergipano do que eu já conheci. Que eu já conheci, não, que eu tive conhecimento, eu não o conheci pessoalmente. Entregou sua idade agora, meu amigo. Quase entrego. Mas veja só, então, o que eu estava dizendo é isso. Primeiro, o processo formal, através da escola, do sistema educacional público ou privado. O outro processo é o informal, que é na família. Os pais têm que passar para os filhos aquilo que eles acham que é interessante os filhos saberem sobre Sergipe. Por exemplo, ir à feira e conhecer os mingaus de Puba, conhecer os petiscos, o amendoim, conhecer as coisas de Sergipe, não só na feira, mas numa celebração de São João. Então, os pais começam a educar, é através da educação. A saída, respondendo mais especificamente, Marcos, e aos colegas que estão assistindo e aos alunos, é a educação, seja ela formal na escola, informal. Para encerrar essa resposta tão fácil, né, mas ao mesmo tempo tão trabalhosa, porque é um processo muito longo, em Pernambuco, eu tenho uma aluna que ela é pernambucana, está aqui há alguns anos, casou com sergipano, está aqui há alguns anos. Ela disse o seguinte, quando perguntada por mim, se na escola, eu perguntei a ela, lá em Pernambuco, quando ela morava no interior, no agreste pernambucano, como é que eles faziam lá para estudar a história de Pernambuco, a cultura pernambucana. Ela disse que um dia na semana, no ensino primário, ela lembra muito bem disso, nas primeiras séries primárias, se dedicava um dia aos estudos de Pernambuco, numa certa disciplina, ou em algumas disciplinas. Então, eles tinham aulas de cultura e história pernambucanas. Isso eu nunca ouvi falar em nosso sistema oficial ou extraoficial de ensino. Mas estou falando do ensino, o sistema oficial. Então, seja ele público ou privado. Eu acho que nós perdemos muito tempo. E agora, e vocês têm um trabalho muito bom, que é recuperar esse tempo perdido que a escola não nos deu, pelo menos a mim não. Tanto é que esse livro de Acrísio Torres, né? Acrísio Torres, ele é totalmente desconhecido e foi pouco utilizado à época. Ele foi utilizado por pouco tempo e por poucas escolas. Depois se perdeu. Essas leituras sergipanas foram perdidas. As gerações agora de 30 anos para cá não conhecem Sergipe como deveria conhecer, né? Lendo, pesquisando, tendo acesso, que é outro problema, viu? Outro problema. Além do problema do processo de educacional formal e informal, tem um problema de acesso a essas publicações. A gente não dá tanta publicidade a isso. Os livros de vocês deveriam estar em todas as prateleiras de escolas primárias, secundárias e universidades. E eu não vejo essa divulgação. Não estão. Então, enquanto isso não acontecer, que é um processo educacional, enquanto isso não acontecer, a educação formal incorporar essa ação para promover a sergipanidade, e as famílias também sergipanizarem seus filhos,
isso não vai dar certo. Agora, vou lhe dizer o seguinte, na Bahia, a baianidade já virou até, um colega meu passou esse um dia desse, eu não sabia, o termo baianidade, que equivale à nossa sergipanidade, já está dicionarizada. Por quê? Porque eles passaram por esse processo educacional formal e informal e se publicizam bem. Dá publicidade ao que se produz. Nossas grandes falhas são essas. Uhum. Eu queria fazer também uma justiça. Eu concordo perfeitamente que a educação formal, a educação escolar e a educação familiar e social, elas são fundamentais para o desenvolvimento dessa sergipanidade. Agora, eu acrescentaria mais um elemento aí, a comunicação social. Eu tenho percebido que apesar de, digamos, as televisões aqui locais, elas terem assim, um espaço diminuto com relação à programação local, mas esse espaço ele é usado largamente para aspectos da cultura, do folclore sergipano, das festas populares, das festas tradicionais, né? Então, não só as festas juninas, né, que essas não tem nem o que se comentar, mas em várias outras, a procissão de Senhor dos Passos, né? As manifestações folclóricas do ciclo natalino, que termina lá na Epifania, 6 de janeiro, né? em Laranjeiras, em Japaratuba, entre tantos outras expressões da cultura local, que ela é também veiculada nos meios de comunicação. Claro, em determinados momentos, né? Porque a notícia é coisa do agora, né? A notícia ela é quente, né? Ela tem que ser daquele momento, né? Mas que tem esse espaço. Então, e como a televisão ela ainda tem um poder de influência tremendo, né? Claro que a gente tem o contraponto das programações, vamos chamar assim, globais, né? Mas, queira ou não, assim, tem um espaço, tem para manifestações culturais religiosas, sergipanas, né, e outros aspectos, na mídia local também. Veja só para contribuir um pouquinho, eu vou voltar 10 anos no tempo para dar um depoimento. 2000, 2009 e 2010, junto com um amigo nosso, Júnior Fontes, que tem uma produtora, ele idealizou um programa, né, que ia ao ar, né, uma vez por semana, que tinha reportagens sobre história, sobre cultura sergipana, focava educação, história e cultura sergipana. Ia ao ar, primeiro foi na rede pública, na televisão pública, depois na iniciativa privada, mediante pagamento, né, por utilização do espaço. Esse programa, matéria-prima, quem tiver aqui no canal depois pode ir na playlist do Matéria-Prima, vai ver a fundação de São Cristóvão, mudança da capital. Esse programa deixou de existir por falta de interesse da emissora de manter, e até porque tinha que ser pago mesmo, e falta de patrocínio. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, para a gente colaborar, nós escrevemos desde 2000, nós publicamos o nosso primeiro livro em 2003. Então, nós temos escolas particulares que apoiam, que incentivam, que adotam. São muitas, não são. Então, na verdade, realmente, falta que tenha a presença desses livros nas escolas, tanto na rede pública, municipais, estadual e privadas, que talvez vá ajudar o professor, né? Uma terceira coisa é a gente lembrar que, na época do Luiz Antônio Barreto, foi criada a disciplina Cultura Sergipana. Tinha Sociedade de Cultura e Cultura Sergipana. Essa disciplina ela se propunha trazer, né, alguns elementos da nossa cultura, principalmente, mas que muitos professores trabalhavam história de Sergipe. E essa disciplina saiu, foi retirada. E a gente está falando de uma disciplina que não era específica para estar somente numa rede, era para todas as redes. Então, são elementos que vão depondo contra. Porém, agora a gente tem o currículo sergipano, que está pronto,
do ensino fundamental, esse currículo, o trabalho feito, né, pelos colaboradores, ficou espetacular, que traz de volta, né, essa questão da cultura, da história local. Falta agora ver material de todo tipo para dar esse reforço, dar esse apoio, certo? E só para aproveitar rapidinho, tem algumas falas aqui que eu vou puxar, né? A Renata, assim como o biotipo de uma pessoa, o sotaque também denota uma característica de origem, considerando a histórica discriminação à região Nordeste, muitos tendem a mascarar esse traço cultural. O Paulo coloca aqui, é perceptível que estados que trabalham a história e a cultura local, como é o caso da Bahia e Pernambuco, conseguem fortalecer a identidade local. Perfeito. Eu queria falar sobre esse assunto aqui. Marcos, nós temos ações pontuais, como a de vocês, como a de Luiz Antônio Barreto, um professor ali, um repórter lá, um jornalista, uma instituição, mas é muito pontual e desintegrado. O que falta é o sistema educacional, por exemplo, atuar de forma sistêmica. Não dá para ficar com ações pontuais. Na escola A se ensina cultura sergipana e história de Sergipe desde a primeira série, mas é naquela escola. Não há uma espécie de política educacional conjunta e integrada. Como eu já vi em Pernambuco, já ouvi, vi depoimentos, como eu ouvi na Bahia, que eu conheço melhor. Então, perceba, quando uma identidade local, como o termo baianidade, é dicionarizada, vai para o dicionário oficialmente, isso quer dizer que ela virou um patrimônio nacional linguístico. Isso quer dizer que ela já é uma convenção social. É uma força de concretização desse sentimento, no caso da Bahia, que é ao ponto de virar verbete de dicionário. Quando uma palavra vira verbete, é porque ela foi aceita como convencionalmente. Há uma aceitação nacional. É isso que está faltando para a gente conhecer melhor Sergipe. Então, para conhecer melhor Sergipe, a gente tem que passar por um processo formal de educação e também por um processo particular e informal através da família. Sem essas duas instituições, família e escola, se elas não trabalharem desde cedo a escola de forma pensada, sistemática, e a família de forma espontânea e consciente, a gente não vai chegar a esse termo, né, que é fortalecer e que isso seja algo quase que naturalizado, né, que essa abstração cultural se naturalize em nossas vidas, como os baianos já naturalizaram. Parece que a baianidade já nasceu com eles. Então, isso é que a gente tem que chegar a esse patamar. Agora, chega esse patamar, repito, através da educação, que promove a pesquisa. Sem pesquisa, a gente não ama aquilo que não conhece. Isso é a frase mais clichê, mas é a frase mais verdadeira. Mais verdadeira. Deixa eu trazer aqui rapidinho, Vanderlei. Veja só, para sempre tive que estados que trabalhava com a história cultural e local, como é a da Bahia, que é a Bahia. Pernambuco consegue fortalecer a identidade local, exato. Aí tem a Armênia, nossa colega da rede estadual, o currículo de Sergipe foi elaborado, resta as unidades de ensino adotarem em seus planejamentos e executarem durante o ano letivo, não apenas em datas comemorativas. É isso que eu falei, não apenas é pontual, isso aí não é uma política assim de curricular engendrada, precisa disso. Nós estamos perdendo muito tempo. Inclusive, o turismo se alimenta desse conhecimento do próprio sergipano para receber os turistas, e às vezes nós passamos vergonha, como eu já passei essa semana. Eu fui em Lagarto, só para dar um exemplo. Vocês estão me ouvindo bem, não é? Perfeito. Eu fui em Lagarto essa semana e perguntei a uma jovem: a senhora sabe, ou a senhora não, você sabe onde vende maniçoba aqui em Lagarto? Isso no centro de Lagarto. Ela disse que mora ali, uma menina de
seus 17, 18 anos, mora ali, mas não sabia onde vendia maniçoba. Fui perguntar ao pessoal da feira, uns ficavam assim, eu acho que ali vende. Quer dizer, é a falta de conhecimento. Se você não conhece o que está em seu redor, fica difícil de concretizar esse sentimento de pertencimento a uma identidade local. É uma Meus tristeza, amigos, mas é verdade. A gente é verdade. vivencia isso. A autoestima e o pertencimento do sergipano, como é que está? Como é que estão? Né? Como é que a gente pode falar dessa autoestima e desse pertencimento? Olha, Pode, fica à vontade. é histórico dizer que o sergipano é um povo de baixa autoestima. E justamente por esse motivo, porque ele não conhece a sua origem como deveria. Estou falando o sergipano em Sim. termos gerais, né? Não todo sergipano, mas uma grande parcela, uma parcela significativa. Ora, se você não tem um registro, uma espécie de autoconhecimento, você não vai gerar um fortalecimento da sua estima. Você vai ficar subestimado, você vai se subestimar. Então, eu penso que nos últimos anos, com as ações pontuais de uma Fundação Aperipê, de um professor X ou Y que divulga as coisas e as práticas e a cultura sergipana e a sua história. Com essas ações pontuais, com a ideia de sergipanidade comprada por alguns órgãos de imprensa. Então, a instalação de museus que defendem a nossa cultura, como o Museu da Gente. Então, essas ações pontuais, elas estão melhorando sensivelmente os cursos de educação e turismo, as pós-graduações que estão existindo sobre história, sobre cultura, tudo isso está elevando, gradualmente elevando, mas lentamente, passos pequenos, o nosso sentimento de sergipanidade. É muito pouco ainda, eu acho muito pouco. Falta essa ação oficial, integrada, política mesmo, de atingir toda a população. Então, eu penso isso, eu acho que nossa estima pode ser melhorada, nossa autoestima. Sim. E outra pergunta, autoestima aí? O pertencimento. Crescimento de Pertencimento. pertencimento, sim. Se você não tem uma autoestima que você se sinta bem em dizer que é sergipano, então não pertence. Esse pertencimento ele vai ser frágil, né? Como a menina que me disse que não conhecia a maniçoba morando, ela tinha quase 18 anos, né? Devia ser uns 17, não sei a idade dela, mas aparentemente ela não poderia desconhecer que onde é que se comia, onde é que se vendia, e ela disse: eu moro aqui, mas eu não sei onde é que vende, nem o que. Então, é complicado, né? Isso é inadmissível Já que você falou numa cidade em pequena. Maniçoba, já que você falou em Maniçoba, a professora Armênia está dando uma dica aqui, quando foi Lagarto, aí no restaurante do Pedro. Né? Eu fui lá. Segundo Olha, ela, é a melhor por maniçoba que coincidência, tem. deixa eu contar essa historinha que é interessante. Eu comia maniçoba, mas aqui em Aracaju. E meu desejo era comer maniçoba em Lagarto, por tradição, Lagarto, Estância. E aí, eu estava assistindo ao Giro Sergipe, um programa que tem tudo a ver com isso aqui que nós estamos falando, né? Programa conhecido. E eu fui lá conhecer a senhorinha que faz há 50 anos uma maniçoba. Eu disse: eu tenho que conhecer antes que essa mulher embarque dessa para melhor, né? Quando eu cheguei lá, as pessoas não sabiam onde é que ficava o restaurante do Pedro, ou a churrascaria do Pedro. Nem sabia o nome dessa senhora, dona Joselita. Eu disse: minha gente, o pessoal mora aqui, ninguém sabia. As pessoas diziam assim: olha, eu acho que é ali, mas você pergunta quando chegar lá. E eu fui assim, tateando, até que eu cheguei no ponto, que era a churrascaria do Pedro. Quem faz a maniçoba é dona Joselita. Aproveitei, tirei uma foto, né, para registro, e é isso aí, coincidência. Foi lá que eu fui. Manso, eu tenho um depoimento. Eu sempre levo meus alunos. Eu sou professor da rede pública estadual e da rede pública municipal. Claro que agora, nesse tempo de pandemia, né, esse novo normal, é outra situação. Mas até então, até antes disso, em todas as vezes que eu levei meus alunos, por exemplo, o Museu da Gente Sergipano, o Palácio Museu Olimpo Campos, a presença de estudantes, com professores, evidente, né, acompanhados de professores, era muito grande, em qualquer época. Eu sempre levava, tanto no primeiro como no segundo semestre,
eu sou professor de EJA, de Educação para Jovens e Adultos, e cada etapa é um semestre, né? Então, a gente renova as turmas a cada semestre. Então, eu levava. Marcos já foi algumas vezes comigo, né? Levou turmas dele também, da faculdade e tal. Então, o que a gente vê é uma presença muito grande de professores e de estudantes, né? Todo sábado, toda sexta-tarde, quando você passava na frente ali, por exemplo, do Museu da Gente Sergipana, você via ônibus estacionados lá dentro, né? Porque ele tem um estacionamento próprio, né? Então, assim, se tornou assim uma referência, né? E aí eu perguntando às guias, tanto de um quanto de outro, seja do PENORTE, do Palácio Museológico como da Gente Sergipana, digo, é mais turista ou mais estudante? Eles dizem, olha, hoje é mais estudante, né? Hoje é mais estudante. Então, isso, para mim, assim, é um fator, um fator de mensurar, né? O mesmo também com relação ao Museu Histórico lá de São Cristóvão, né? Que era o terceiro museu mais visitado do Estado, em função dessa importância, né? Então, eu acho que alguma coisa está mudando. Você disse lentamente. É como eu falei, são mudanças pontuais. Agora, eu acho que a escola está fazendo a sua parte na medida do possível, né? Há muitos projetos nas escolas sobre assim, projetos sobre cultura local, sobre história, sobre ambiente, né? Porque tudo isso contribui, né? Então, a educação formal... Agora, é evidente que falta, às vezes, referência do ponto de vista de material didático, né? Como você bem frisou. Isso é um problema que tem que ser resolvido, né? Não só porque nós escrevemos... Vocês já resolveram. Mas porque... Falta aplicar. Vocês já resolveram, falta aplicar. Uma política de aquisição desses livros, né? Isso, não, falta política. Inclusive, acontecendo isso, mais professores vão escrever, né? A gente não quer um monopólio, né? O Sim. sol nasce para todos, já tem... Vanderlei, me permita, olha, a ausência de outros professores não escrevendo, a ausência de professores por não escrever História de Sergipe ou Cultura de Sergipe e publicar isso para as escolas, é um indício de que a gente não está trabalhando no caminho certo. Além do livro de vocês, deviam ter dezenas de opções. Isso é outro indício de que são atitudes pontuais institucionais, a fundação de um museu, a fundação de outro museu, uma imprensa exclusiva, mas isso não está integrado, isso não é uma política não é uma política de Estado, entendeu? Olha, cultura tem que ser política de Estado, porque senão vira assim, algo desconexo. Você faz, eu faço, o Marcos faz, professora Armênia faz, pontual, e não leva a nada isso. Só leva assim a desgostos, sabe? Tem que ser assumido. Enquanto um governante não assumir como política de Estado, a gente vai ficar com esforços, melhor dizendo, com esforços pontuais, desde Luiz Antônio Barreto até não sei quando. Então, a gente precisa acabar com esses esforços pontuais e tratar de uma política integrada. Mas é como o turismo. O pessoal fala que o turismo é a melhor ferramenta para desenvolvimento socioeconômico, mas ninguém faz uma política integrada. Só fica falando, né? Nas campanhas agora eu estou vendo, só fala turismo, mas ninguém pratica o turismo. Aí quando vai fazer, convida o padrinho político, então as coisas não andam como dever, com seriedade. Eu fico triste, porque turismo e cultura é o que traz dividendos, por exemplo, para a Espanha. A Espanha saiu da miséria na década de 70, um país totalmente ditatorial, com a ditadura de Franco, quando Franco morre na década de 70. Eles saíram da ditadura depois de nós, e nós não saímos ainda, não tiramos do pé da lama, tanto política quanto econômica, enquanto a Espanha já tirou. Pena que a pandemia veio, Espanha e Portugal, viu, nossos irmãos. Ibéricos. Deixa eu colocar aqui, Vanderlei, vai fazer um agradecimento à professora Cislane, coloca aqui, todas as escolas pelas quais passei, adotei o livro de vocês. Então, nosso agradecimento aqui. Parabéns. A professora, colega de História, a professora Ana Silvia, a escola é o grande espaço de trabalhar a sergipanidade. Através da educação, conseguimos promover às nossas crianças o sentimento de pertencimento, nas nossas crianças. Por sinal, a Ana Silvia ela tem um trabalho perfeito, ela fez mestrado
de História, e a conclusão do mestrado foi um álbum que promove o Museu da Gente Sergipana e a cultura sergipana, coisa interessante, que eu estou conversando com ela e com a outra professora que fez outro trabalho de conclusão de mestrado, para a gente fazer uma live aqui para que democratize para todo mundo. E ela já topou, a gente só vai marcar a data. Deixa eu continuar aqui rapidinho. Parabéns a vocês, professores, pelas excelentes explanações sobre cultura do nosso estado. Legal isso, né? Bom, mas nós temos alguns estudantes, né? Temos, cadê? Vai para cá. Colégio, o pessoal, né, do Jackson, né? Gente, muito obrigado pela participação, isso é muito bom, certo? E, né, palminhas, coraçõezinhos, que legal, que bom, a gente fica feliz com isso, certo? Gente, a gente já está caminhando já para o final e, lógico, a gente falou da identidade, e aí o pessoal pode depois assistir de novo a live vai ficar gravada. Falou da identidade, falamos do que seria a sergipanidade, né? Falamos dessa construção da sergipanidade, como é que a gente pode estar construindo e ajudar ao fortalecimento dessa sergipanidade. Falamos da autoestima e do pertencimento. E aí agora eu vou passar para vocês para as considerações finais. O que é que a gente pode deixar, né, para todos que estão nos ouvindo, né, de mensagem, né, de mensagem, de sugestão, de convite? O que é que a gente pode passar para o pessoal para que a gente firme, até porque essa live, só lembrando, é em comemoração, né, em celebração ao dia 24, né, que é justamente o dia da sergipanidade. Estamos fazendo antes, né, mas é para essa comemoração. E aí, deixa eu passar a palavra para Amâncio primeiro, depois Vanderlei, e a gente já aproveita e já fecha. Bom, eu queria deixar aqui uma mensagem como professor há quase 30 anos, eu acho que já tenho uma certa, vamos dizer assim, condições, né, para dar uma mensagem, passar uma mensagem de esperança. E a minha mensagem de esperança é o seguinte: democratizem a informação, compartilhem a informação. Se você vê algum texto, alguma imagem, algum objeto que vai trazer conhecimento, mais conhecimento sobre Sergipe, não fique para você, passe para os colegas. Nós estamos na era do compartilhamento de informações, como aqui, nós estamos compartilhando informações. Então, eu clamo aos sergipanos, porque esse é um dos pecados nossos. Eu não me incluo mais, porque eu já paguei esse pecado. Compartilhar o que tem. A gente esconde as coisas, tem livros lançados eu vou dar um exemplo oficial. A editora do Estado de Sergipe, ela tem se modernizado, o Estado de Sergipe tem uma editora. E essa editora, poucos livros da editora do Estado de Sergipe, ou seja, ligada obrigatoriamente à sergipanidade, a fortalecer a sergipanidade, esses livros não chegam aos sergipanos. Então, eu peço encarecidamente, se alguém nos ouvir daqui para frente, está gravado isso aqui, compartilhe, livros gratuitos até, se possível, porque eu comprei um livro um dia desse, foram R$100, custou, livros fabricados pelo Estado. Então, é incompatível isso. Então, o acesso à informação, democratize, gente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui alguns documentos raros, que eu encontrei no Instituto Histórico, ou que me passaram do Instituto Histórico, eu compartilho, eu jogo no WhatsApp. Então, eu peço, por favor, nossa sergipanidade só será sedimentada, consolidada, se nós formos generosos com o outro, porque senão cada um vai fazer o seu sentimento ficar só para si. Isso não é sergipanidade, isso é egoísmo, né? Então, parabéns, meninos, parabéns, colegas. Vamos em frente, vocês fazem um trabalho incrível. Vanderlei, antes da sua fala, tem uma pergunta aqui que eu acho que encaixa. E com essa pergunta a gente vai encerrando aqui as intervenções. Sentimentos como pertencimento e identidade podem interferir na construção dos valores e das atitudes? Por que deixamos de estudar nas escolas? A Mâncio fez esse comentário já. Falta
um direcionamento, um planejamento de governo mesmo, né? Mas deixa eu passar para vocês e a gente retorna para... Se falou aí de autoestima e se falou de conhecimento, né? Amâncio foi muito bom nisso aí, em tudo que ele falou, claro, mas com a pergunta direcionada. Então, veja bem, o que é que acontece com uma pessoa com autoestima? Com autoestima lá em cima, como a gente costuma dizer. É uma pessoa feliz, né? É uma pessoa que não vai, digamos, se entregar à tristeza, né? Não vai se entregar a ficar ali encolhido, né? No sofá. É uma pessoa que vai buscar, vai ver a vida de uma forma positiva. Então, eu acho que todo esse trabalho que a Amâncio faz muito bem, que nós procuramos fazer também, e outros colegas fazemos, assim, de estimular a sergipanidade, faz com que a gente olhe para esse local, para esse nosso torrão, né, de forma positiva, que goste de viver aqui, né, que goste do nosso próprio jeito de ser. Ora, isso é autoestima. E com autoestima as pessoas são mais felizes. Eu acho que a grande contribuição é essa, né? Amâncio foi muito feliz em colocar isso. Na hora que ele estava falando, eu estava me reportando, né, para a minha infância. Então, claro que minha infância foi infância de menino do interior, né? Mas, mesmo assim, meus pais, tias, me levavam, por exemplo, eu fui para o segundo FASC, o segundo Festival de Arte São Cristóvão. Eu tinha 10 anos de idade, eu era 9, né? Eu já andava para São Cristóvão, a São Cristóvão lotada, era difícil até você caminhar. Eu não me esqueço disso, né? Então, desde aquela época, sem falar em tantas outras experiências, né? Então, o que eu acho é que a escola, que é nossa praia, que é nosso chão, né, precisa descobrir Sergipe, né? Então, independente de ter livro didático ou não, claro, tem ainda melhor, mas independente de ter livro didático ou não, qualquer coisa que você faz, você levar um aluno para visitar uma APA, uma área de preservação ambiental, né? Que nós temos a APA aqui em Aracaju, né? O Morro do Urubu, Mata Atlântica ali, né? Então, às vezes você não precisa sair para o interior, você tem aqui, né? Então, qualquer aspecto sergipano vale a pena. Então, as escolas precisam fazer projetos, né, que contemplem essa sergipanidade no seu grau mais amplo possível. É isso. E agradecer pela atenção de todos. Certo. Só pegando as últimas mensagens aqui, nós temos a colega, a professora Flávia, que é professora de Geografia, mas fez alguns comentários aqui para a gente, também é professora de Geografia, e percebo pouco conhecimento dos estudantes sobre Sergipe e Armênia. Parabéns, excelente tema. Precisamos ter orgulho de ser sergipano por pertencimento e não por modismo da mídia. Perfeito. E eu acho que aqui é uma alegria para a gente, para nós três. Né? A professora Sandra fez um comentário antes e disse: inclusive, a live será instrumento das minhas aulas amanhã e sexta-feira. Pronto. Eu acredito que é bem legal a questão do compartilhar. Certo? Amâncio, meu amigo, muito obrigado. Vanderlei, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço demais o convite. Estamos aí à disposição de vocês, quando quiserem. Estamos à posta. Se prepare para ser explorado. Obrigado pelo convite, viu? Vocês estão aqui. Perfeito, eu agradeço a Amâncio, recíproca é verdadeira. Agradeço a Amâncio, agradeço a Vanderlei, agradeço a todos vocês que estiveram ligados aqui no canal. Né? Vai ficar gravado aqui no canal, Prof. Marcos Anjos. Se inscrevam, divulguem o canal, é bem legal. E esse vídeo, eu vou baixar esse vídeo na íntegra e colocar no Instagram do Sergipe Cultura. Se você não conhece o Instagram do Sergipe Cultura, é nosso, é meu, de Vanderlei, e o objetivo é esse, é democratizar, é passar o máximo possível, né, de elementos para que a gente possa disponibilizar
material para todo mundo. Então, aqui o turismo local é outra vertente que precisa ser estimulada por nós durante o período de lazer, perfeitamente. Bom, então, com tudo isso, com esses parabéns, eu agradeço, me despeço de vocês e a todos que assistiram, nosso muito obrigado e feliz dia da Sergipanidade. Grande abraço a todos.